Olá, tudo bem? Esse é o Dimensão News ao vivo novamente com você na tarde de hoje. Muito obrigado pela companhia. Uma temperatura boa na cidade em Tramandaí, mas sujeita a pancadas de chuva, né? Como já choveu na madrugada, vamos ver o tempo, a meteorologia nos reserva para hoje à noite. Amigos, nós estamos aqui no hospital de Tramandaí com o Dr. Genaro, diretor do mesmo. Ele vai nos falar sobre o Covid, como é que está a situação aqui dentro do hospital. Como é que estão os leitos, como é que está as UTI, como é que está o atendimento, como é que o hospital de Tramandaí está superando esse momento. Diretor, boa tarde. Boa tarde, Bueno, boa tarde, Rojoel, boa tarde, amigos aqui da Dimensão TV. Um prazer estar contigo mais uma vez. Eu falei em dezembro que nós tínhamos chegado ao pico da pandemia, depois falei em janeiro, depois falei em fevereiro, depois falei em março. E eu tenho que falar que em abril estamos no pico da pandemia, né? De alguma forma, o vírus está se comportando diferente aqui no Brasil do que em outros lugares, né? Em outros lugares, tu tem uma curva muito bem desenhada, uma curva de crescimento acentuado, depois o chamado platô, depois tem um decréscimo. Até em alguns casos, e em quase todo mundo, houve uma segunda onda, onde há um crescimento novamente, um platô e um decréscimo. O que tem se percebido aqui no Brasil e aqui no litoral, se a gente olhar os gráficos, vai ver que funciona dessa forma. Nós temos um crescimento, um platô, um crescimento, um platô, um crescimento e um platô. Quer dizer, não dá para dizer que nós já estamos no pico da pandemia no litoral norte. O litoral norte foi uma das regiões onde houve, vamos dizer assim, o pico mais acentuado, inclusive, em relação ao Rio Grande do Sul e, inclusive, ao Brasil. Se a gente pegar o número de contaminados no litoral norte para cada 100 mil pessoas e comparar com o Rio Grande do Sul e com o Brasil, nós estamos mais do que o dobro de contaminados do que o Brasil, aqui no litoral norte, tá? Este é um fenômeno que a gente até já tinha conversado antes, né? Em função, basicamente, nós tivemos um primeiro período, que foi a primeira onda, que foi mais ou menos até julho, agosto, e a partir de outubro, notadamente a partir das eleições, né? 10 dias depois das eleições, nós começamos a ter um crescimento muito grande da pandemia aqui no litoral. Tivemos um recrudescimento pós-Natal e Ano Novo. Na primeira quinzena de janeiro, a gente achava que ia dar uma reduzida na curva, mas segunda quinzena de janeiro em diante, cresceu exponencialmente. Então, por reflexo do Natal e do Ano Novo, o que aconteceu aqui, e todo mundo sabe, viu, né? Praias lotadas, pessoas, o centro lotado, as pessoas não usando máscara e tal. E eu acho que um dos principais momentos que trouxe maior dificuldade para o litoral foi o Carnaval. O Carnaval, para mim, foi um marco, né? Nós hoje, só para vocês terem uma ideia, em março, morreu, o número de óbitos de março equivale ao mesmo número de óbitos que ocorreu todo o ano passado, mais janeiro. No mês. Num mês só. Morreram 470 pessoas só em um mês, que é um número semelhante ao que morreu o ano passado inteiro, mais janeiro. Então, evidentemente que o mês de março foi um mês terrível, tá? Foi o mês mais difícil nosso. O mês de abril entra com um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais desinchado em relação à procura, à demanda. Só para tu teres uma ideia, Bueno, e teus ouvintes, na primeira semana de março, principalmente no dia 6 de março, nós chegamos a ter 65 pessoas esperando leito de UTI só na nossa região. Esperando nos postos de saúde, né? 65 pessoas.
Ontem nós tínhamos 5 pessoas esperando o leito do UTI. Então, o que a gente percebe a partir de abril? Um estacionar da curva de contaminação e uma redução da demanda de leitos. Mas a gente percebe uma outra coisa, uma terceira percepção que nós temos, que os pacientes chegam mais graves ao hospital. Os pacientes estão indo a óbito mais rapidamente, com menor tempo de internação, e a taxa de mortalidade aumentou significativamente. E em camadas e em faixas de idade que na etapa anterior, na onda anterior, não acontecia. Então, por exemplo, hoje eu tenho talvez 80% dos meus pacientes que estão na UTI Covid têm menos de 50 anos, têm entre 20 e 50 anos. Tem uma mortalidade muito grande em pessoas com 40, 50 anos. Então, houve um deslocamento, né, da mortalidade dos pacientes com mais idade, né? Aqueles pacientes que na primeira onda morriam com 70, 80 anos, se deslocou para uma mortalidade maior para pacientes mais jovens. E de forma muito violenta. A pessoa... Assim, a nossa equipe médica mudaram muito. Que nem o senhor falou, nós tínhamos no ano passado um sistema, uma faixa etária, de repente mudou o sistema, abrangeu maior, e hoje estamos com uma faixa etária nova. Não se sabe nem o que pega amanhã, vale tudo. Vale desde da criança até o mais idoso. Mais jovens que estão pegando esse sistema hoje. E a nossa equipe do hospital? A gente sabe que às vezes falta o insumo, falta o remédio, falta isso, falta aquilo, faltou até oxigênio. Como é que está a situação hoje? Tá. Criança, na verdade, até a gente precisa informar e não desinformar para ter... Na verdade, criança mesmo, nós tivemos acho que 2 que apareceram contaminadas. Não temos grandes eventos com crianças. Inclusive as que vieram conseguimos transferir para unidades especializadas. A equipe, tanto médica quanto a equipe de cuidados, tanto a equipe de medicina quanto a equipe de cuidados, enfermeiros, técnicos, hoje tem uma expertise que há um ano atrás não tinha, né? A gente não estava acostumado a lidar com uma pandemia. Aliás, a nossa geração está enfrentando uma pandemia que há 100 anos não acontecia. Então, na verdade, nenhuma das gerações que nos antecederam até 100 anos atrás, lá em 1918, com a gripe espanhola, nenhuma das gerações posteriores a 1918 enfrentou uma pandemia do tamanho desta que nós estamos enfrentando. Então, o que acontece? Nós estamos aprendendo com a pandemia, nós estamos aprendendo com o vírus. A ciência está se estruturando a partir das evidências, né? e dos tratamentos que estão sendo experimentados, né? E nós estamos aprendendo, é um processo de aprendizado constante. Eu brincava no meu Face o outro dia que nós estamos assistindo à teoria da evolução ao vivo e a cores, né? E em alta velocidade, porque é isso que está acontecendo, essas mutações que estão ocorrendo, é a teoria da evolução em processo, né? O vírus se mutando e a gente indo correndo atrás para tentar encontrar forma de combatê-lo. Então, as equipes estão mais capacitadas que estavam no ano passado. Mas se por um lado estão mais capacitadas, por outro lado também estão mais desgastadas. Nós temos tido, e não é anormal isso acontecer, e aconteceu em todo o mundo, está acontecendo em todo o mundo, né? Que os nossos profissionais estão tendo problemas de saúde mental, porque é muito difícil conviver com o número de mortos, com doença que a gente não tem, na verdade, um tratamento de cura para ela, a gente trata os efeitos colaterais, né? A gente trata a pneumonia, a gente trata
da insuficiência renal, a gente está da trombose, mas o vírus em si a gente não tem tratamento, não tem um medicamento que eu dei o medicamento e matei o vírus, né? Não existe isso. Então, existe um problema crescente, né, junto às equipes de saúde mental. E a gente fala muito, isso é uma coisa muito interessante, viu, Paulo e Rojoel, a gente fala muito de heróis, né, que a nossa equipe, que as equipes de saúde são heróis. Na verdade, não são heróis, são gente, né? São gente de carne e osso, porque a gente tem uma ideia errada de herói. Herói é aquele que vai lá e salva, né? Salva. São gente de carne e osso que tem medo, que tem receio, que tem medo de levar o bichinho para dentro de casa, tem medo de pegar o bichinho, né, e se contaminar, como já aconteceu, 100 e tantas pessoas aqui se contaminaram com o vírus. Então, são heróis no sentido de que enfrentam com força, com galhardia, a doença e ajudam os pacientes. Mas somos extremamente temerosos, frágeis, como qualquer um de nós, como qualquer outro ser humano. Então, eu quero fazer aqui uma menção especial a toda a equipe, né, do Hospital de Tramandaí, toda a equipe da saúde do município de Tramandaí, de Imbé, de Pinhal, de Cidreira, até onde esse nosso vídeo possa ir, a todas as equipes, os meus agradecimentos, porque não está sendo fácil fazer esse enfrentamento. Com relação às carências, que tu me perguntaste, bueno, nós temos muitas carências, muitas, e estão aparecendo novas carências, que não haviam, como, por exemplo, os medicamentos do tal do kit intubação, né? Só para o ouvinte e o telespectador ter uma ideia, tem alguns medicamentos do kit intubação que aumentaram 1000%. Tem medicamento que saiu de R$ 9,00 e está R$ 90. Eu consegui comprar barato a R$ 67,00. E estava 9. Agora está R$ 67,00. Então, e há falta, porque há falta de insumos. 90% dos insumos farmacêuticos, isso é um equívoco que o mundo deixou acontecer e que eu acho que isso vai ser uma das coisas que pós-pandemia vai ter que mudar, e vai mudar, com certeza vai mudar. Nós deixamos de criar uma situação em que 90% dos insumos para fazer medicamentos, 90% vem da Índia e da China. 90%. Então, a gente tem uma dependência, numa situação de pandemia, quase que umbilical com a Índia e a China. Imagina quantos dias para chegar. Isso não pode acontecer, né? Nós temos que ter uma condição de ter muito mais autonomia, né, ou outros centros de desenvolvimento de matéria-prima para medicamentos, que não fosse apenas e única e exclusivamente a Índia e a China. Qual é o problema que tem na vacina hoje? Por que está faltando vacina? Está faltando vacina porque apenas dois grandes centros produzem, vamos dizer assim, a matéria-prima para fazer vacina, que é a Índia e a China. Os outros países estão tentando, inclusive o Brasil, estão tentando desenvolver a sua própria matéria-prima. Mas esse é um processo, e é um processo lento, e é um processo longo, e nós não temos tempo. Já morreram 300 e quase 400 mil pessoas só no Brasil, né? Então, a gente precisa, sim, repensar o que nós vamos fazer pós-pandemia. E eu acho que os países como o Brasil, que tem uma gigantesca população, e é um país continental, tem que ter a sua autonomia em relação à fabricação de medicamentos, à fabricação de matéria-prima para medicamentos. Acho que este vai ser um dos legados que a pandemia vai nos deixar. Interessante. É bom uma explanação para o telespectador, para ele saber. Está faltando vacina, mas tem que vir da China, tem que vir da Índia. Senão não se fabrica, não se faz nada. E demora-se em um bom tempo. Bom, para a gente encerrar a nossa reportagem de hoje, gostaria de saber a nossa situação de hoje aqui do hospital. UTI cheia,
tá? Eu estou com 26 leitos de UTI e os 26 leitos estão ocupados. Tem umas 5 ou 6 pacientes aguardando leitos de UTI aqui na região. E a clínica Covid, que eu tenho 24 leitos, eu tenho 13 pacientes internados só. Ou seja, eu tenho 11 leitos ainda à disposição, tá? Está havendo muito menos procura para leitos clínicos do que para leitos de UTI. Isso demonstra de que a doença, quando agrava que te leva para UTI, ela não te leva para um leito clínico. Sabe o que me passou agora na cabeça, aproveitando o teu gancho? Tu falasses agora sobre os leitos de UTI. Sim. A partir de hoje, o pessoal das prefeituras do município da saúde está começando a fazer a vacinação do HN1. Este é um dos grandes problemas hospitalares também, né? É um gravíssimo problema, porque... Cama agora para toda essa gente. Tu colocou bem. Existe tanto o coronavírus quanto o H1N1, ele gera uma coisa chamada SARS, que é Síndrome Respiratória Aguda Grave, SARS, tá? No passado, quando nós não tínhamos coronavírus, a gente, no inverno principalmente, a gente tinha muito paciente com pneumonia provocado pelo H1N1, né? e bacteriana por insuficiência imunológica, que vai se somar ao que hoje nós temos na coronavírus. Então, é muito provável que se a gente não debelar ou não baixar a curva de contaminação do coronavírus, vai se somar mais estes pacientes SARS que vêm em função de outros tipos de vírus e de novo, o sistema de saúde vai colapsar, porque nós não vamos ter leito suficiente para atender todo mundo, é evidente. Então, a vacinação, e este, vamos dizer assim, é um pedido, né, e uma recomendação, se vacinem para a gripe. Vai ter vacina para todas as pessoas que fazem parte do grupo de risco. O grupo de risco tem que se vacinar. A partir de amanhã, eu acho que começa hoje começa a vacinação, começou hoje. Amanhã nós vamos vacinar aqui no hospital, o nosso pessoal. Então, se vacinem, quem for do grupo de risco, porque vai faltar leito se a gente somar o SARS vindo pelo H1N1 com os do coronavírus, com certeza vai faltar leito. Então, a vacinação é muito importante, seja para o coronavírus, para o Covid-19, seja para o H1N1. Bom, nós vamos fazer uma matéria hoje, para sair no Jornal da Noite, ainda hoje, né? Você vai ver ele em torno de 6 horas da tarde, o Jornal da Noite do Dimensão News, vai estar uma matéria sobre o hospital. O hospital está sofrendo uma reforma, né? E o Genaro vai nos falar rapidinho, daqui a pouco, sobre esta reforma. Então, no Jornal da Noite vai ter a cobertura total, às 6 horas da tarde, sobre o Hospital de Tramandaí. Obrigado. Genaro, obrigado pela reportagem. Obrigado a ti, Bueno. Obrigado, Joel. Um abraço fraterno a todos os nossos queridos telespectadores do TV Dimensão. Esse é o diretor do Hospital de Tramandaí, Dr. Genaro. Obrigado pela companhia. José Bueno para o Dimensão News. A gente volta em qualquer instante, de qualquer parte da cidade. Boa tarde.